Deixa eu começar esse vídeo com uma pergunta. Se você desaparecer da sua empresa durante uns 7 dias, ela continua funcionando? Ou no primeiro dia o seu telefone já começa a tocar, né? Falando, posso dar esse desconto? Esse cliente aqui reclamou, o que eu faço? O fulano faltou. O vendedor, ele quer negociar. Tem que pagar por isso aqui. Posso contratar? Posso comprar? Posso fazer? E quando você percebe, tem um monte de gente trabalhando na empresa. Só que praticamente uma pessoa decidiu, você. E se isso acontece hoje no teu negócio, presta atenção. Porque talvez a sua empresa ela não esteja dependendo da tua liderança. Talvez ela esteja dependendo da sua presença. E são duas coisas completamente diferentes, tá? Eu vejo muito empresário falando, Vitor, meu problema é que a minha equipe ela não tem autonomia. Só que aí eu começo a fazer algumas perguntinhas aqui. Então, quem ensinou o que essa pessoa ela pode decidir? Quem definiu um limite? Ou então qual é o processo? Ou sei lá, qual é a regra? Ou pelo menos qual é o indicador? O que ela pode resolver sem falar com você, fulano? E normalmente vem a seguinte resposta. Então não, isso aí a gente não tem, a gente vai fazendo. Então, cara, não tem como ter autonomia. Por quê? A autonomia sem clareza vai virar um risco para você. E clareza sem autonomia vai virar funcionário perguntando tudo. Esse é um dos maiores problemas de empresas que crescem baseado no próprio dono. No começo até funciona, tá? Você vende, você atende, você vai lá, compra, você resolve, você contrata, você negocia, você conhece até todos os clientes, você sabe quanto que pode dar de desconto porque você entende de negócio, você sabe quem é que tá te devendo, você sabe qual é o fornecedor que entrega, tá tudo aqui, sabe? Na tua cabeça. Só que aí a empresa cresceu e sem processo, agora são 5 pessoas, depois são 10, depois são 20, e aí o empresário ele tenta continuar administrando aqui, 20 pessoas do mesmo jeito que administrava quando eram apenas 3. Só que não funciona porque chega uma hora em que a capacidade do dono vira o limite da própria empresa, é um teto. E eu quero te mostrar alguns sinais de que isso pode estar acontecendo justamente com você. Primeiro, toda exceção sobe para o dono. Normal até acontece, né? Mas apareceu qualquer coisinha diferente, aí já te chamo. O cliente reclamou? O dono resolve. O funcionário faltou? O dono. Preço diferente? O dono. Fornecedor atrasou? O dono. Problema comercial? O dono. Isso mostra que as pessoas elas sabem executar tarefas, só que elas não sabem tomar decisão. O segundo sinal é, as informações estão na cabeça das pessoas. Principalmente na sua. Você pergunta assim, como que a gente faz isso? E aí alguém te responde o seguinte, normalmente quem sabe é o João. Pronto. O João virou parte do processo, né? Se o João sair amanhã, o que acontece? Vai sair uma parte da empresa junto com ele, porque ele é o processo. O processo não pode morar dentro da cabeça de uma pessoa. Entenda isso. Terceiro sinal, você precisa lembrar as pessoas do que elas deveriam fazer. Cara, isso aqui é muito clássico, tá? Fulano, você ligou para tal cliente. Fulano, você mandou a proposta. Fulano, você cobrou o financeiro. Ou fulano, você falou com aquele fornecedor. Você fez aquele relatório. Você chamou aquele lead para falar com ele. E aí você termina o dia com a sensação de que você trabalhou pra caramba. Só que grande parte do teu trabalho foi ficar lembrando os adultos das responsabilidades que eles já deveriam conhecer e nem deveriam ser lembrados. Isso não é uma gestão saudável. E quarto ponto, as pessoas elas possuem cargos, só que elas não possuem responsabilidade clara. Tem gerente que não gerencia, tem supervisor que não supervisiona, o comercial às vezes que não prospecta, o marketing que não sabe qual número precisa gerar, sabe? O financeiro que só paga conta, boleto, e aí todo mundo tá lá ocupadinho, mas ninguém produtivo. Ninguém sabe exatamente qual é o resultado e a responsabilidade de quem. E o quinto sinal, talvez o mais doloroso para essas pessoas é o quê? Você tira férias, só que você não tira férias. O corpo viajou, só que a empresa foi junto no teu WhatsApp. Cara, você tá sentado com a sua família e você tá lá, respondendo problema. Isso mostra uma coisa, tá? Você conseguiu construir uma operação, só que você ainda não conseguiu construir uma organização. Agora, o que eu faria se eu tivesse bem na tua situação, tá? A primeira coisa, eu não tentaria sair da operação de uma vez, tá? Que nem fica todo mundo falando. Isso é outro erro, na verdade. O empresário, ele vê um vídeo desse, ele pensa assim, então agora eu acho que eu vou delegar tudo. Calma, não é assim. O objetivo não é abandonar a tua empresa. O objetivo é ela deixar de precisar de você para decisões que outra pessoa poderia tomar tranquilamente. Então eu começaria fazendo uma coisa assim, extremamente simples. Durante uma semana, anota toda vez que alguém interromper você para pedir uma decisão. Toda vez, anota lá. Posso dar desconto? Cara, anota.
Ah, eu posso, sei lá, trocar alguma coisa? Anota. Ah, como que eu respondo esse cliente? Anota aqui. Qual que é o preço e tal, X? Anota. Depois de 7 dias, olha essa lista, tá? Você provavelmente vai encontrar aí decisões que se repetem. E se uma pergunta aparece 10 vezes, talvez você não tenha 10 problemas. Talvez tenha um processo que nunca foi criado. Esse é o primeiro passo que eu daria. A segunda coisa que eu faria, ó, primeiro, defina quem decide o quê. A autonomia ela precisa ter um limite e você que estipula. Por exemplo, até determinado desconto, o vendedor que vai decidir. Acima disso é supervisor. Acima de outro limite, aí é a diretoria. Até determinado valor, o gestor pode comprar. Acima disso, precisa de aprovação. O cliente com determinado problema, cara, segue um procedimento X. Isso tira centenas de pequenas decisões da mesa do dono. E a terceira coisa, cria processo para tudo que se repete. E processo não precisa ser aquele manual de 200 páginas que ninguém lê, porque ninguém vai ler. Pode ser simples. É o que fazer, quem faz, quando faz, como sabemos que foi feito e pronto. Entrega na mão. Você já está muito na frente de uma empresa onde cada pessoa vai inventar um jeito diferente de fazer. Quarta coisa, cara, cria uma rotina de gestão. Por quê? Ó, existe uma diferença enorme entre controlar tudo e acompanhar tudo. Eu não quero que você controle aí cada passo da tua equipe. Cara, eu quero que você saiba se o resultado de fato está acontecendo. Então você vai precisar criar indicador, cria uma reunião, cria uma prestação de contas, cria uma meta, um prazo. A pessoa ela não precisa perguntar para você todos os dias o que ela precisa fazer, mas ela precisa saber que vai prestar conta daquele resultado. E quinto, começa a desenvolver líderes. Por quê? Enquanto 20 pessoas responderem diretamente para você, você continuar sendo o gargalo da parada, cara. A empresa ela precisa começar a criar níveis de responsabilidade. E aqui eu não tô falando para colocar gerente, cara. Porque o cara tá lá há mais tempo. Isso é perigoso. Eu tô falando de você desenvolver alguém que consiga. Sabe, tomar uma decisão, cobrar, acompanhar, resolver um problema, dar um feedback e responder por um resultado. E aqui entra uma coisa que muita gente confunde, tá? Presta atenção. A empresa que funciona assim, o dono, não significa a empresa que o dono é desnecessário. Muito pelo contrário, tá? Significa que o dono, ele finalmente consegue trabalhar nas coisas que só ele deveria estar fazendo. Que é estratégia, é crescimento, é capital, são novos negócios, novos motores, pessoas, grandes clientes, novos produtos, novos mercados. Enquanto você está decidindo se pode dar 5% de desconto numa proposta, talvez ninguém esteja pensando no próximo milhão da empresa, no próximo nível da empresa. E alguém precisa pensar quem é essa pessoa, provavelmente é você. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui com uma pergunta para você refletir. Hoje, o seu trabalho dentro da sua empresa, ela está ajudando a crescer? Ou a empresa criou um sistema onde você é obrigado a trabalhar para ela continuar existindo? Porque existe uma enorme diferença aqui, cara. Se você é empresário e vive esse tipo de situação no dia a dia, se inscreve aqui no canal. Eu vou falar cada vez mais sobre vendas, gestão, processo, liderança, crescimento empresarial, sem teoria bonita, tá? É empresa de verdade, é problema de verdade, é o que eu vivo no dia a dia e solução que dá para colocar em prática.